Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e hoje nós vamos dar continuidade à leitura bíblica. Hoje iremos ler o livro de Gênesis, capítulo 2. Aqui nós vamos ler na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então, pega a sua Bíblia aí, vamos ler juntos e que a palavra do Senhor hoje ela possa tocar em nossos corações. Também não se esquece de se inscrever aqui no canal. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e não esqueça, envie para mais uma pessoa que você acha que também precisa ler a Bíblia, que gostaria de ler a Bíblia Sagrada, mas não tem tempo, acha que não tem tempo, não tem muita vontade. Então incentive essa pessoa a ler, compartilhando com ela esse canal, tá bom? Então coloca aqui também nos comentários o que você achou, qual versão que você lê da Bíblia Sagrada, para que nós possamos juntos ouvir mais do Senhor através dessa leitura. Então vamos lá dar início. Amém? Pegue a sua aí que eu já estou com a minha aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Desse modo completou-se a criação dos céus e da terra, e de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Versículo 3. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Esse é o relato da criação dos céus e da terra. Versículo 4. Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus. Versículo 5. Nenhuma planta silvestre, nem grãos haviam brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra e não havia quem a cultivasse. Versículo 6. Mas do solo brotava água que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. Capítulo 8, versículo 8. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da terra do Éden nascia um rio que o regava o jardim e depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço, chamado Pison, rodeava toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também há resina aromática e pedra de ônix. O segundo braço, chamado Gion, rodeava toda a terra de Cuxi. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra da Assíria. O quarto braço era chamado de Eufrates. Versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Versículo 19. O Senhor Deus formou da terra
todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem, para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Versículo 20. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. 23. Finalmente exclamou o homem: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. 24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Versículo 25 e último. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Amém? Então, esse foi o Gênesis capítulo 2. E agora aqui eu marquei alguns pontos que me tocaram, sabe? E eu quero que você também possa marcar alguns pontos que te tocaram nessa leitura. E talvez você pense, pastor, mas eu não consegui ver nenhum ponto. Então, esses pontos que eu vou falar aqui, tente enxergá-los nessa leitura. Tente vê-los com uma outra ótica nessa leitura de Gênesis capítulo 2. Tá bom? Aí você me manda aí nos comentários se você concorda com esses pontos, se você acha que realmente esses pontos é o que o Senhor queria passar nessa mensagem, para que juntos nós aprendamos mais da palavra de Deus, sabe? E aqui não existe certo ou errado. Então, a gente vai aprender juntos. Amém? Então, o primeiro ponto que eu marquei aqui é que Deus ele completou a sua obra, sabe? No sétimo dia, quando ele descansa, ele completou a sua obra. E o que a gente pode pegar nessa criação? No princípio, Deus ele fez tudo com perfeição e zelo, sabe? Ele não pensou em nenhum momento em atropelar o tempo, sabe? O que ele tinha para fazer no primeiro dia, ele fez no primeiro dia. E mesmo que sobrasse tempo ali, ele não tentou fazer o que era para ser feito no segundo dia. E isso é algo que nós seres humanos precisamos aprender a ter, sabe? Autocontrole. O que é para você fazer hoje, faça hoje, com zelo e perfeição. Pois assim foi Deus, sabe? Ele não tentou atropelar o tempo e no sétimo dia ele termina a sua obra e descansa. Porque ele tinha feito tudo com zelo e perfeição. Segundo ponto é que muitas das vezes a gente confunde descansar com parar, sabe? O Senhor não quer que a gente pare a obra que Ele nos deu, mas Ele quer que a gente descanse, pois nós somos seres humanos e precisamos descansar, sabe? Descanse e continue de onde você parou, sabe? De onde foi a pausa dessa obra que o Senhor entregou nas suas mãos, sabe? Então, aprenda a descansar. O Senhor, ele tinha todo o poder, ele tinha todo o domínio, mas ele ainda assim descansou para nos ensinar que nós precisamos de descanso. Amém? O terceiro ponto que eu marquei aqui é que o Senhor não nos fez para sermos desocupados, sabe? Você viu que antes dele criar o homem, a terra não tinha chovido, não tinha tido chuva ainda, então não tinha crescido nada ali, mas Deus nos fez para cuidar, para zelar da sua obra. Então o Senhor não te fez para ser um desocupado, Ele não me fez para ser um desocupado, mas Ele nos criou para que nós sejamos mordomos aqui nessa terra da sua obra. Tudo que você tem aqui não pertence a você, pertence ao Criador, ao nosso Deus, mas você foi colocado como mordomo para zelar e cuidar. Amém? Então, e por último, eu coloquei que o Senhor aqui nos deu a opção de escolha.
Sabe, quando ele coloca ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele deu ao homem a escolha de viver ou comer daquela árvore e morrer. E o homem fez a escolha dele, que a gente vai ver mais para frente. Então, hoje o Senhor, ele nos dá a opção ainda, obedecer ou não. A opção é minha e sua de obedecer ou não a palavra de Deus. E o último que eu coloquei aqui é que o Senhor havia nos feito com uma natureza pura. Porque você pode ver que os dois estavam nus, mas não sentiam vergonha. Hoje, mesmo um casal, em alguns momentos, sentem vergonha de estar nu na frente um do outro. Mas ali havia uma natureza pura que o Senhor tinha colocado no ser humano. E é isso que eu enxergo aqui no Gênesis capítulo 2. Então, coloque aqui nos comentários o que você também enxergou e não se esqueça, se você está assistindo esse vídeo, mas ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Se você está assistindo esse vídeo, mas ainda não deixou o seu like, deixe o seu like, pois todas as vezes que você dá o like, o YouTube entende que isso aqui é relevante, esse conteúdo, e ele mostra para mais pessoas. Então, nos ajude compartilhando, nos ajude deixando o seu like, nos ajude se inscrevendo aqui no nosso canal. E envie para mais pessoas que você acha que precisa também ler a Bíblia, pois todos nós somos necessitados da palavra do Senhor. Sabe, aquele que você fala, mas ele não tem interesse, mande para ele. Mande para esse, tá bom? Fica com Deus e nos encontramos na próxima no Gênesis capítulo 3.